Ei, meus amigos, rapaz, arrumei umas confusões esses dias no Twitter que vou falar um negócio pra você, viu? Mas eu gosto. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. É simples, você se inscreve e depois vai no sininho, que é para quando tiver conteúdo novo, pum, você ser notificado, cara. Não custa absolutamente nada. Como também não custa baixar o SofaScore 100% de graça, que eu sempre deixo o link na descrição do vídeo. Você chega ali, a primeira coisa da descrição é baixe o SofaScore 100% de graça. O que está escrito aqui, está escrito lá embaixo. E, de novo, vai começar a Liga dos Campeões aí, tem reta final de Libertadores, tem Brasileirão bombando, não tem tempo real de jogo melhor que o SofaScore para você ter informação, análise, saber escalação, enfim, saber os próximos adversários, seguir as ligas que você mais gosta, ou os jogadores que você mais gosta, os times que você torce, porque às vezes tem gente que torce para mais de um, né? Um aqui, 3 na Europa, um aqui, um na não sei aonde, enfim. 100% de graça o SofaScore, que ajuda muito na produção de conteúdo da gente aqui, inclusive fazendo levantamentos exclusivos, como a gente fez recentemente, comparando o Brasileirão com... Será que o Brasileirão é a Premier League da América do Sul? E a gente fez umas comparações bem legais lá com os outros campeonatos da América do Sul. Por falar em comparações, e quando eu disse que arrumei confusão, rapaz, eu fui dizer num programa da TNT que o Guardiola, para mim, foi mais revolucionário que o Alex Ferguson, porque assim, eu desconhecia um técnico que tinha ficado 13 anos no auge, revolucionando, se reinventando e também ganhando. E aí, para quê? Torcedor do Manchester revoltado aqui do Brasil, falando, mas você esqueceu do Ferguson, você não sei o quê. Os caras mal sabem que eu tenho o livro do Ferguson, que liderança. Eu adoro o Alex Ferguson. Quando eu era moleque, assim, eu tinha camisa do Manchester United ali do final dos anos 90 e tal, porque, bicho, era um time que eu adorava ver jogar. Lembro da final épica de 99 contra o Bayern de Munique, que, por sinal, saí do colégio mais cedo para assistir e torcer para o Manchester United. Mas, beleza, isso aí dá a impressão que aqueles caras justificando quando falam besteira, né? Não, eu até tenho amigos, eu até não sei o quê, eu até, porra. Eu também não preciso ficar me justificando, mas o que eu quero dizer é que os caras pegam uma parada assim e vão para um caminho assim, fala, você odeia o Manchester United, não entende porra nenhuma. Aí vamos lá. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Alex Ferguson é talvez o maior técnico da história, porque ele foi um cara, um manager absurdo. Você passar quase 30 anos gerindo, aplicando as paradas, contratando e mudando ou recolocando o United num patamar é enorme. O cara ganhou 13 edições de Premier League. Ele entrou à Premier League, ele não era o maior campeão, ele saiu como o maior campeão, o Alex Ferguson. Então é bizarro, é inquestionável o poder de lapidação de talentos desse cara e tudo. Mas quanto a se reinventar, inovar e ser um marco para a história do jogo, e não é na história de gestão, não é a história como ponto de referência, é um antes e um depois. Esse cara é o Guardiola. O Guardiola no futebol do século XXI existe um antes e um depois. Ali nos anos 90, anos 2000, quando o Ferguson estava muito bom, você tinha outros times que eram considerados referências táticas. Nos anos 90, por exemplo, você tinha o Milan. Era o Milan considerado, tanto que nas eleições aí de grandes times da história, aparece esse Milan do saque. E aí você tem, numa virada dos anos 2000, um pouco de um marasmo tático. Não tem grandes inovações. Se você for olhar a história da evolução tática, pegar livros que falam sobre isso, esse período da metade final dos anos 90 e início dos anos 2000 é um período meio morno em termos de inovações táticas. E aí vem o Guardiola, ali na virada para 2008, quando ele muda completamente todos os conceitos. Tinham acontecido coisas antes, sim, mas você pega o que tinha na Copa do Mundo, você pega inclusive os campeões de Liga dos Campeões da Europa, não tinha nada muito inovador, né? E o Ferguson não é esse cara inovador. O Ferguson era um cara, a gente vai ver daqui a pouco aqui, algumas versões do seu Manchester United, não é que eram conservadoras, mas elas eram simples e extremamente eficientes, com muitos talentos. E ele tinha essa capacidade de percepção, de lapidação e de contratação de talentos. Então, ninguém aqui
diminui o valor e a importância do Ferguson para a história do jogo. Porém, o Guardiola, para mim, é melhor técnico do ponto de vista do que eu gosto de ver no final, e para mim é muito mais revolucionário. Você tem alguns técnicos revolucionários na história, né? O Arrigo Sacchi talvez seja um deles, você tem o Cruyff, obviamente, o Rinus Michels, e o Guardiola vai estar aí, né? Eu acho que o Ferguson não vai aparecer entre os revolucionários táticos. O meu ponto é esse. E se a gente for olhar Premier League, o Guardiola, obviamente, tem muito menos títulos e muito menos jogos, mas nos números proporcionais, o Guardiola, ele supera o Ferguson em basicamente tudo. Você vê aqui, gols por jogo na Premier League, a média dele é 2,43, do Ferguson é 2,01. Gols contra, você tem ali, ele tomou 150, o Ferguson 703, obviamente com muito mais jogos, mas na média ele toma 0,80, o Ferguson 0,87. Inclusive, de todos aí, o Guardiola é o técnico que tomou menos gol, inclusive menos até que José Mourinho e o Mancini, só para constar. E percentual de vitória também ele supera todos os outros com 73,8%. Fora o pontos por jogo, né, que eles fazem na Europa, esse levantamento, 2,34. E aqui é um levantamento que leva em consideração até a temporada passada, não está contando os números dessa que acabou de começar. Então, sim, no número proporcional, o Ferguson, no absoluto, é o técnico mais vitorioso da história, tem quase 50 títulos. Só que o Guardiola, proporcionalmente, que tem metade do tempo de carreira, né, um terço praticamente do tempo de carreira do Ferguson, já passou dos 30. Então, assim, pode acontecer, é provável que aconteça, do Guardiola se tornar o técnico mais vencedor da história. Mas em números proporcionais, títulos por ano, títulos a cada tantos jogos, o Guardiola já é esse cara. Então, assim, é muito impactante. O Guardiola não é só o que ele fez no Barcelona. O Guardiola se reinventou no Barcelona, ou se inventou no Barcelona, se reinventou no Bayern de Munique e se reinventou de novo numa evolução no Manchester City. Inclusive, a gente vê uma base de um 4-3-3, mas que foi se modificando. Hoje, o Guardiola fez o que chama-se de inversão da pirâmide, jogando quase que num 3-2-5 com bola, pegando um conceito tático que parecia morto e recolocando conceitos de amplitude, que é alargar o campo adversário, conceitos de terceiro homem, alguém sempre como desafogo perto da bola, saída de bola, controle, pressão lá em cima. Então, assim, é tanta coisa, porque o Ferguson, nesse ponto, ele é menos emblemático nesses conceitos que modificaram o jogo. O Guardiola, inclusive, o normal é você dividir o campo, como o que está escrito ali, regular. Você tem o campo dividido nesses quadrantes. O Guardiola divide diferente. O Guardiola divide do jeito que você está vendo na imagem. Então você tem outros setores dentro do campo. Ele cria corredor, ele cria áreas que os outros treinadores não utilizam ou não enxergam ou não fazem questão de enxergar. Então, se a gente pegar a primeira versão do Manchester United, a gente vê um 4-4-2, com o Cantona sendo um atacante mais livre, menos móvel, e isso é interessante de ver, mas não era falso 9, tá? Essa reinvenção do falso 9, que o Cruyff, que alguns treinadores já tinham usado, voltou no futebol moderno com o Messi, com o Guardiola. Então, não tem nada a ver com aquele Manchester United ali, que, de novo, esse aqui é o primeiro campeão de Premier League, ali no início dos anos 90 e tal, e de fato, um time interessante de ver, mas um time que tinha laterais um pouquinho mais conservadores para dar liberdade para os pontas, principalmente para o Giggs, que saía também para construir por dentro. Então era um 4-4-2, a gente vai ver uma evolução ali depois, inclusive do time que é campeão em 99, também usando o Giggs, aí ganhando o Beckham, então 2 pontas que eram bons passadores, um meia um pouquinho mais fixo. Em alguns momentos esse desenho poderia ficar um 4-1-4-1, mas, de novo, laterais bem mais tranquilos, bem mais pianinhos, porque várias versões desse United do Ferguson aqui eram versões de um time que era muito seguro defensivamente e que tinha uma transição muito rápida, né? Que jogava numa transição muito rápida. Então, é diferente de tudo aquilo que o Guardiola fez, sempre se impondo a todos os adversários. Inclusive, o Ferguson toma alguns nós ao longo da história da Champions que o fazem, inclusive, mudar quando ele tem nas mãos essa escalação aqui, que já é uma outra versão, que em vários momentos podia ter um desenho com 3 atacantes, mas era um Ronaldo ponta, era um Giggs
continuando fazendo o seu papel flutuando por dentro, um Evra que ia um pouquinho mais, um Brown que várias vezes ficava, seguia tendo um Carrick ali fazendo um papel mais fixo e soltando um pouco os Scholes, né, um preenchimento de campo, de meio campo muito interessante, e era ali mais ou menos que o Ferguson ganhava ou se sobressaía em relação a todos os seus adversários. Porém, duas das derrotas mais marcantes do Ferguson foram diante do Guardiola, 2 finais de Liga dos Campeões da Europa, e talvez a grande atuação do Barcelona do Guardiola de 2011 tenha sido exatamente contra o Ferguson na final, né, em Wembley. Então, isso também é uma mostra do que para mim é revolucionário, dele mostrar para esse cara tão enorme que fala, bicho, o jogo mudou e o jogo agora é esse. O Ferguson não conseguiu ter nem resposta em 2011, naquela final. Em 2009, eu acho até que o Manchester fez um primeiro tempo melhor que o Barcelona, mas o Barcelona acaba sendo campeão. Então, cara, o ponto é, o Guardiola para mim é mais revolucionário que o Alex Ferguson. Se ele é maior, se é melhor, aí a gente pode até discutir. Para mim, ele é melhor, porque o que ele entrega no final, e não é a mesma coisa de 10, 11 anos atrás, é completamente diferente. E, de novo, ele de 11 ligas nacionais que disputou, em 9 ele foi melhor defesa. E várias, e quase todas, também melhor ataque. Então, isso é um time, para mim, mais competitivo, mais encantador e mais dominante nos jogos, não é nas suas eras. Porque o Ferguson ganhou mais. Porque o Ferguson ganhou mais. O Ferguson teve mais de 30 anos de carreira, porque ele não trabalhou só no Manchester United, né? Convenhamos. O Guardiola tem 13 anos de carreira e tem mais de 30 títulos. O Ferguson teve 30 anos de carreira, um pouquinho mais, e 49 títulos. Então a gente está falando aqui de uma coisa proporcional que sim, mostra desempenho, resultado e, para mim, revolução. Mas, de novo, você tem os comentários aí para discordar à vontade. E antes de ir embora, baixe o SofaScore, que é 100% de graça e não custa absolutamente nada. Até porque se custasse não era 100% de graça, né? Então, beleza. Se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa.